E aí, o que aconteceu? Em 1625, o filho de Tiago I assume como rei da Escócia, da Inglaterra. O filho de Tiago I, né? Que lembre-se, ele se tornou rei da Inglaterra e da Escócia. O filho de Tiago assume como rei da Escócia, rei da Inglaterra e chefe da Igreja Anglicana. Essa mesma, aquela colcha de retalhos que ninguém entende basicamente a teologia, vamos dizer assim. É uma hipérbole, tá? O pessoal sabe muito bem definida como é a teologia anglicana. Mas vocês viram que é uma colcha de retalhos para ser um instrumento só para agradar, para manter o povo na linha. E o que acontece? Diferente do pai dele, Charles I, o rei Carlos I, o que ele faz? Ele não fica na dele, não, como o pai fez. Não, ele entrou em embate. Ele assume determinado a sujeitar os presbiterianos na Escócia e os puritanos da Inglaterra à Igreja Anglicana. Ou seja, por obrigação do Estado, vocês vão cantar, dançar de acordo com a minha música e pronto. Vocês vão entrar naquela colcha de retalhos ou a coisa vai ficar séria para vocês. Isso que praticamente que Charles fez. E ele tentou, enviou emissários para as igrejas na Escócia para impor o ritual anglicano nas igrejas escocesas e ele conseguiu só uma coisa com isso. Ele conseguiu que os escoceses criassem a Liga Solene. Quem fazia parte da Liga Solene jurava solenemente defender os princípios do quê? Da reforma, os princípios da Bíblia. O retorno à única regra de fé, o que eles creem, e prática. Olha, o termo prático tem tudo a ver com o que aconteceu na Inglaterra, tá bom? A parte prática também. Então, o que eles fizeram? Não, eles criaram a Liga Solene e a Liga Solene montou um exército para ir contra o rei. Nesse ponto, o rei civil colocado na parede falou, não, o rei da Inglaterra sou eu, a Inglaterra é muito mais forte que a Escócia, vou dar um cotoco nesses escoceses para eles verem com que eles estão se metendo. E com isso, o rei vai, elege um parlamento. Por quê? Porque ele precisa da aprovação do parlamento para poder pegar o dinheiro e convocar um exército para lutar por ele. Ele realiza a eleição e o que ele ganha com isso? Um parlamento com maioria puritana. Você acha que o parlamento ia apoiar o rei? O que o rei fez? Dissolveu esse parlamento, chama outra eleição, se esforça, usa todos os subterfúgios para conseguir voto, isso e aquilo, vai e vem, elegeu outro parlamento. O que aconteceu com o outro parlamento? Tinha maioria maior ainda de puritanos. E aí ele tentou dissolver esse parlamento, o parlamento, não, pode parar, acabou, não vai. E ele tentou várias vezes anular o parlamento, anular a eleição, destituir parlamento. E esse parlamento ficou no poder, inclusive conhecido de Parlamento Longo, porque ele ficou de 1640 a 1653, esse parlamento, o Parlamento Longo. E esse parlamento, ele convoca em 1º de julho de 1643 a conhecida Assembleia de Westminster, depois de 3 convocações anteriores que o rei foi lá e anulou, essa ele não conseguiu anular. Isso explica por que Westminster, a Assembleia de Westminster, ela não prega o quê? A teologia anglicana. Ela não traz o anglicanismo para dentro, mas é uma assembleia puritana, porque foi o parlamento de maioria puritana que convocou essa assembleia dos homens de Deus. Então ali você tem teólogos renomados que vão realizar a Assembleia de Westminster, mesmo com o rei engasgado com isso. E o rei continua tentando destituir parlamento, continua aquela queda de braço. Aí o que aconteceu? Aí chega um ponto que a guerra é inevitável. Aí o parlamento inglês rompe com o rei, o parlamento entra na Liga Solene, também jura ser fiel aos princípios da reforma, ou seja, sola escritura, sola deo, tudo que a gente conhece, ou seja, ser fiel à escritura, ter a escritura como regra de fé, mas também regra de prática, a única regra de prática. Eles aceitaram isso e aí eles convocam um exército chefiado por Oliver Cromwell, com o apoio do exército da Escócia, lá da Liga Solene. E aí começa a guerra contra o rei, começa a guerra civil. E aí o exército puritano, liderado pelo Oliver Cromwell, vence a guerra, captura o rei é condenado
entendeu? E Oliver Cromwell governa a Inglaterra até 1658, né? Os puritanos governam. Aí você vai me chamar a atenção. Então o senhor é um mentiroso. Por quê? Por quê, pastor? Porque o Senhor fala que o Estado é uma coisa e a igreja é outra. Aqui nós vemos os puritanos, que eram homens tementes à Bíblia, que tinham a Bíblia como regra de fé e como regra de prática, como única regra de fé e única regra de prática. Esses homens incitaram uma revolução. E aí? O senhor falou, não. O senhor falou que Estado e igreja são separados. Então, pessoal, só que aí nós vemos o quê? O que os puritanos viviam? Os puritanos e os presbiterianos na Escócia. Eles tinham a Bíblia como regra de fé, que era o quê? A nossa fé, o que nós cremos, a nossa salvação, o sacrifício de Cristo, e como regra de prática, aplicar a Bíblia à sua vida. É isso que os puritanos faziam. Então, no momento em que eles têm uma reforma e vem o inimigo e quer impor a quebra dessa reforma, que é que eles deixem de olhar para a Bíblia, eles tenham o rei como regra de prática, eles não, pode parar. E eles estavam o quê? Defendendo a sua fé, que é o que nós devemos fazer. Não digo que hoje nós tenhamos que tomar o poder, eu não vejo espaço para a igreja tomar o poder civil, mas nós temos que manter as nossas posições e não deixar de pregar mesmo que nos ameacem, mesmo que ameacem a nossa vida. Temos que estar dispostos a isso. Nós temos que pregar o evangelho de Cristo. Nós temos que fazer a obra de Cristo, obedecer o que a Bíblia diz, por mais que nos ataquem aí fora. E aí, você está preparado para defender sua fé, para lutar pela sua fé, para dar sua vida por Cristo? Você está preparado a seguir aquilo que a Bíblia fala para você fazer? Porque é isso que nós ensinamos aqui no Nascido de Novo. Aqui você vai aprender a Bíblia como regra de fé, você vai aprender tudo sobre a Escritura. Como Deus se revelou, como aquela revelação foi registrada e se tornou a Bíblia, como a Bíblia é dividida, como extrair o conhecimento bíblico. Vai aprender a estudar a Bíblia no grego e no hebraico, que são as línguas originais da Bíblia. Você vai aprender escatologia, como vai ser a volta de Cristo, como é o milênio. Você vai aprender tudo nos mínimos detalhes. Você vai aprender a pregar, você vai aprender a pregar não apenas como um pastor em cima do púlpito. Isso você vai aprender a pregar expositivamente a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, ou seja, você vai aprender a aplicar na tua vida a palavra de Deus e transmitir essa palavra para quem precisar através de uma pregação, montando um sermão e pregando esse sermão, através de um estudo da liturgia verdadeiramente bíblica. Você vai aprender a evangelizar. Tudo isso a gente ensina para você aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo. Então vem estudar com a gente. Link está aqui na descrição ou nesse QR Code aqui. Eu vou ter o maior prazer de te receber como meu aluno, para que você aprenda a Bíblia e possa servir corretamente na tua igreja local. Ajude a defender a fé lá na sua igreja local. Vem fazer parte, é um curso interdenominacional. Você é arminiano, o curso é para você. Você é calvinista, o curso é para você. Você é pentecostal, o curso é para você. Você é cessacionista, o curso é para você, tá bem? Vem estudar aqui. Vem estudar que aqui você vai aprender a Bíblia, independente da linha teológica. Vem estudar no Seminário Nascido de Novo, maior seminário verdadeiramente conservador do país. Deus abençoe. Até o próximo vídeo que a gente deve terminar essa série, hein?